ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito novo contra a deputada Carla Zambelli. A apuração agora é de coação no curso do processo, no qual ela foi condenada por obstrução de investigação e de infração penal sobre organização criminosa. Nessa mesma decisão, ele determinou que a PF tome depoimento da parlamentar por escrito, já que ela saiu do Brasil. O ministro determinou ainda que o Banco Central informe detalhadamente os valores e os responsáveis pelas transferências feitas por Pix para a Zambelli nos últimos 30 dias. Mais cedo, ontem, Moraes já tinha determinado prisão preventiva da Carla Zambelli. Vamos conversar com o Ângelo Bonelli, deputado italiano. Ele é líder do movimento Europa Verde e da Aliança Verde e de Esquerda. Deputado, bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom, já há influenciadores digitais mais alinhados à extrema-direita brasileira que dizem que a deputada Carla Zambelli está no país do senhor, está na Itália. A gente entrou aqui em contato com a embaixada brasileira na Itália, que disse que não tem informações de que Zambelli esteja na Itália. O senhor tem alguma informação, deputado? O senhor que está aí na Itália? Para o senhor já é boa tarde, então boa tarde. Boa tarde. O senhor tem alguma informação de que a Carla Zambelli está na Itália neste momento ou ainda não, deputado? Ainda não tem informação, porque tem um obrigo de quem tem também passaporte italiano de comunicar à polícia onde ele demora, onde vai morar. Tem um obrigo. Se Carla Zambelli chegou na Itália e não comunicou à polícia onde ela mora, tem um primeiro problema com a lei italiana. Segundo, você sabe que eu apresentei uma pergunta parlamentar ao Ministério da Relação Exterior e ao Ministério Interior para saber se o governo italiano entende aplicar o acordo de extradição entre a Itália e o Brasil. Porque você sabe que tem um acordo que foi feito no 1989. Não tem imunidade. Carla Zambelli não é intocável, como ela falou, porque tem a cidadania italiana. Ela é também tem o passaporte brasileiro e está dentro do acordo de extradição. Então, a próxima semana, eu acho que o governo italiano me vai comunicar qual é a posição do governo italiano sobre esta questão. Eu fico muito preocupado. Bom dia, boa tarde, né, para o senhor Sakamoto aqui. Deputado, o acordo de extradição entre os países existe, uma vez ou outra ele ocorre, né? Eu sei que uma parte do parlamento italiano está de olho, está preocupado, inclusive com o fato de que a cidadania italiana seja usada simplesmente para as pessoas poderem cometer crimes e fugir para outro país. Mas uma pergunta, como está na avaliação do senhor o espírito da primeira-ministra Giorgia Meloni? Porque a primeira-ministra tem simpatia pelo grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, da qual a deputada Carla Zambelli faz parte. Matteo Salvini, também, que faz parte da composição do governo Meloni, também tem essa simpatia, essa proximidade. O senhor acha que é possível, em primeiro lugar, Zambelli conseguir um asilo por conta disso? E uma segunda pergunta. Neste momento, o Brasil, inclusive, muitos brasileiros descendentes de italianos estão reclamando da Itália, estão reclamando das mudanças nas regras para concessão da cidadania italiana. Então, no momento que você tem... E aí você tem grupos, inclusive conservadores na Itália, falando, não, tem que restringir. Só que no momento que discute-se essa restrição, alguém com a cidadania italiana acaba, na verdade, usando o passaporte para fugir. Como é que o senhor avalia isso também? Está correta a pergunta. Obrigado por essa pergunta, muito importante. Primeira pergunta, tem uma proximidade política entre o partido de Giorgia Meloni, não somente o partido de Giorgia Meloni. Eu lembro que Salvini, o líder da Lega Nord, de extrema direita, é muito próximo de Bolsonaro. Lembro que 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, um prefeito
de uma cidade do norte da Itália, deixou a cidadania honorária a Jair Bolsonaro e fez uma oposição sobre essa cidadania. Então, tem uma proximidade, mas não tem uma possibilidade de deixar um asilo político, porque não é esse tipo de forma, não é previsto do ordinamento giuridico da Costituição italiana, porque Carla Zambelli foi condenada para 10 anos no Brasil por crime muito graves. Tá bom? Então, a primeira questão que o governo italiano, você sabe, eu sou um deputado da oposição, a primeira questão que o governo italiano precisa fazer para mim é responder se entende aplicar o acordo de extradição. Esta aqui é a primeira questão, porque o povo italiano não quer transformar a Itália no paraíso do criminoso ou dos golpistas. Primeira questão. Segunda pergunta. Muito importante a pergunta que você me fez, porque 10 dias atrás o Parlamento italiano, su proposta da direita, fez uma mudança para obter a cidadania italiana, para restringir, por não deixar a cidadania italiana. É incrível que a cidadania italiana hoje está uma pessoa como a Carla Zambelli, que fugiu do Brasil porque foi condenada para 10 anos. Isso aqui é uma coisa muito grave. Tem muito deputado da oposição que entende fazer desculpa pelo meu português, mas entende fazer batalha sobre essa questão. Eu acho que a próxima semana, acho que sexta-feira da próxima semana, chegará a resposta do governo italiano. Pois é, o deputado, estava vendo aqui, ontem o senhor deu entrevista para o UOL, né, falando que seria uma vergonha para o seu país receber uma pessoa como a deputada Carla Zambelli nessas circunstâncias. O senhor se antecipou e também pediu extradição, né, da Carla Zambelli. Houve alguma atualização desse pedido do senhor nesse intervalo? Olha, eu falei que é uma vergonha e confirmo que é uma vergonha, porque Carla Zambelli declarou que ela é intocável, porque tem a cidadania italiana. Ninguém é intocável, claro. E se Carla Zambelli acha di chegar na Itália com essa postura, não é bem-vinda para o povo italiano. Eu acho que o governo italiano precisa rapidamente de deixar uma risposta se entende aplicar o acordo de extradição. É isso, deputado. Quero agradecer aqui a presença do senhor. Se houver alguma novidade, é claro, o senhor já está convidado aqui a retornar ao UOL News. E o seu português é ótimo, deu para compreender tudo perfeitamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e bom dia a todo o Brasil. Obrigado. Bom dia. Sakamoto, é isso. O português dele é muito bom mesmo. Bom. Ele fala que não vem, tipo, nossa... Entendi perfeitamente. Eu até tentei fazer o sotaque que eu aprendi com a novela Terra Nostra e fazer assim com as mãos, mas eu acho que tá muito melhor o português dele do que o meu italiano de Matteo. Agora, sobre esse assunto, Sakamoto, sobre a fala do deputado, o que você destaca, né? A ação deles e eles não gostando do que a Zambelli falou, né? De que ela é intocável, né? Ela falou que eu vou para a Itália e lá ninguém mexe em mim porque eu tenho um passaporte, tenho cidadania italiana. Parece não ser bem assim. O peixe morre pela boca, né? Eu detesto essa expressão, na verdade, mas ela saiu sem querer, até porque é fato, o peixe morre pela boca. O ponto é o seguinte, e é isso que eu fico sempre pensando, quando alguém vai se escafeder, vai se pirulitar, vai fugir do país, a pessoa precisa primeiro estar no ponto salvo para poder divulgar, etc. e tal, a menos, eu não acho que ela seja tão estrategista assim, de divulgar para ver qual que é a reação da justiça e a partir daí tomar uma decisão sobre que país ficar. Não, eu não boto tanta fé na deputada assim. Mas o fato é que esse tipo de declaração não ajuda. Era melhor ela estar estabelecida em algum lugar e garantido que ela não vai poder sair, que ela não vai poder ser presa, para poder aí fazer o que ela quiser, né? Esse tipo de declaração apenas atiça o Estado local. E a Itália está governada pela extrema-direita, mas é uma democracia.
Então, isso vai ser questionado, isso vai ser colocado. Essa ideia de que a cidadania italiana, no momento que o próprio governo Giorgia Meloni reduz as situações de que a cidadania é garantida e a cidadania é entregue para alguém para fugir da condenação de um crime, e olha, é diferente o caso dela, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Eusébio Eustáquio, outras pessoas que estão foragidas por aí. Oswaldo, né? Oswaldo Eustáquio, Eusébio, desculpa. Oswaldo Eustáquio, né? Ele é diferente a situação. Naquele caso, são casos que eles estão alegando perseguição política, liberdade de expressão, todas essas coisas. A Carla Zambelli, ela foi, e eu discordo da avaliação deles, mas é o que eles estão alegando e os países em que eles estão aceitaram. A questão é o que a Carla Zambelli foi condenada por outro motivo, não foi por questões relacionadas ao que ela falou, publicou ou incitou. Foi porque ela efetivamente invadiu os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, plantando ordens de prisão, plantando ordens de soltura, né? E tendo contratado um hacker para isso. E é uma pessoa também que o histórico não é tranquilo, uma vez que ela também está sendo processada por perseguir com a mão armada na véspera da eleição um homem pelas ruas de São Paulo, na qual ela debateu e discutiu politicamente. Então, o que acontece? É diferente os casos dessas pessoas do Figueiredo, do Santos, do Eustáquio, da Carla Zambelli. E isso, na verdade, fornece subsídio, inclusive, para o parlamento italiano, para a oposição, falar, gente, uma coisa é aquilo, outra coisa é isso aqui. Vocês juram? Né? Ou nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos ele pode manter não por conta da Carla Zambelli, mas por conta do jogo geopolítico. Mas para a Itália, esse tipo de declaração dela é um tiro no pé.